Olá, irmãos, que Deus abençoe a sua vida e mais um momento que nós teremos de reflexão da Palavra de Deus aqui no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Mourão. E o texto da Palavra de Deus que eu gostaria de deixar com você nesse momento se encontra em Mateus, capítulo 27. Leremos dos versículos 3 até o versículo 5, que diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas teve a trajetória que nenhum de nós devesse copiar. Judas talvez se tornou um dos discípulos de Jesus por aquilo que Jesus poderia trazer para ele na terra, pelo status, pelo poder, achando que Jesus de fato fosse alguém que iria trazer revolução local, iria devolver talvez a Jerusalém, aos judeus, o domínio militar, o domínio econômico do mundo. Mas momento após momento ele foi vendo que aquilo de fato não se realizava, e Judas foi amargurando, Judas foi deixando o seu orgulho tomar conta de si. E a cada momento nós vemos isso de maneira bem clara na Bíblia. Em determinado momento, Judas então foi aquele que traiu Jesus. A coisa mais horrível que um homem pudesse ter feito com aquele que jamais pecou, aquele que jamais errou, aquele que jamais teve um pensamento impuro sequer. Judas entregou este homem por um valor de 30 moedas de prata. E aquele valor que ele achava ser muito, quando Judas recebeu aquele dinheiro, Judas percebeu, Judas foi tocado de remorso e aquele dinheiro parecia ser pouco. Judas se sentiu inadequado, Judas se sentiu sujo por aquilo que ele fez. Então, olhando para todo aquele dinheiro, ele, tocado de remorso, foi até os sacerdotes e jogou aquelas moedas dizendo: eu errei, eu jamais deveria ter feito isso com este homem. E os sacerdotes, que nada tinham a ver com aquilo, disseram: Judas, o que nos importa? Você já entregou. E Judas então retirou-se. Judas, nós vamos analisar, ele teve um gesto nobre e em determinado momento ele foi tocado de remorso por aquilo que ele estava fazendo, mas aquilo já não voltaria mais atrás. Muitas vezes nós vemos famílias se desconstruindo, pessoas que desejam ter a família dos sonhos e conquistam, mas com as suas atitudes atrás da outra, na sua omissão com os seus filhos, no seu trato com a sua esposa ou com o seu esposo, na maneira que ele se relaciona com o trabalho que um dia foi o seu trabalho dos sonhos. Ele vai se afastando dia após dia, até que o pecado lhe traz ruína. E mesmo se em determinado momento ele tem um gesto nobre, ele é tocado de remorso, mas muitas vezes já não há mais nada a ser feito. Ainda que nós sabemos que Jesus perdoa, que a graça de Deus encobre de fato os nossos pecados, enquanto há fôlego de vida, nós podemos nos arrepender. Portanto, meu irmão, não deixe isso para o final da sua vida, a sua trajetória, porque por mais que o seu filho possa lhe perdoar, talvez você tenha perdido a sua infância, talvez você tenha perdido o diálogo, talvez ele já não tenha mais prazer em você. Por mais que você tenha de fato agora se arrependido, talvez a sua esposa diga: olha, eu não quero mais, eu não desejo mais. Talvez o seu esposo diga: olha, eu não desejo mais a presença, eu perdoo, mas eu não quero mais. Portanto, que nós possamos nos afastar do exemplo de Judas, que a cada momento foi se afastando mais e mais de Deus. Nós possamos, quem sabe, aprender com o apóstolo Pedro, que também renegou a Jesus, mas houve arrependimento de fato, mas procurou em Cristo acertar a sua vida, procurou em Jesus uma transformação de vida, e a sua trajetória demonstra isso. Que o Senhor então nos abençoe, nos fortaleça, cause em nós, quem sabe, arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados, e que hoje possa haver mudança, não amanhã, não depois, mas hoje no Senhor nós possamos de fato mudar e viver em novidade de vida, conforme a presença de Deus requer de nós.